sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer juntos esse trilho de mesa slim. A medida dele aqui com as franjas é 1,34 por 29 centímetros aqui, quase 30 centímetros de largura. É uma peça de um modelo slim, mais básico para você usar no dia a dia, fazer para vender, presentear. Olha que bacana essa combinação de pontos que dá todo um charme na sua peça. E o mais legal de tudo é que para fazer essa peça aqui, a gente vai gastar apenas um novelo de EcoSoft. Aqui o peso desse novelo, que vem aqui um cone dentro, vou medir aqui, vou pesar para que você possa acompanhar comigo. Então, essa nossa peça pronta, ela tem 256 gramas, tá? E o nosso novelo de EcoSoft, ele tem aqui, deixa eu colocar assim, ó, 314 gramas, tá? Então, você consegue fazer e ainda sobra um pouquinho para você ali fazer as franjas e ainda sobra um pouquinho de fio, tá? Então, essa peça é muito bacana de ser feita. Nós vamos usar apenas um novelo do EcoSoft 4, 8/8. Ele contém 483 metros. A agulha indicada no rótulo é a número 3, que é a que eu vou utilizar hoje. Vou usar também ali uma tesoura e vou usar uma agulha de crochê um pouco maior, aqui 5, 6 milímetros, para fazer a passagem aqui do tassel entre as nossas peças, tá? Aqui entre os nossos pontos aqui, pra gente passar o tassel. Você vai adorar fazer esse ponto, porque ele fica muito bacana, e uma sugestão também para você usar para fazer mantas, peseiras, capas de almofada. Nosso ponto aqui, ele é composto por apenas essas duas carreiras que a gente trabalha aqui. Trabalhamos carreira do nosso ponto X e trabalhamos carreiras de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, ela fica bem bacana e você consegue fazer aí muitas peças com ela. Com esse tipo de ponto, é um ponto bem versátil e gasta muito pouco fio. Então, já que você chegou até aqui, não deixe de deixar seu joinha, curtir o nosso vídeo para a gente saber que você está gostando, para que possamos trazer mais conteúdos como esse. E vamos começar a nossa aula? Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos precisar aqui de um cordãozinho com 64 correntes. Se você quiser fazer maior, pode fazer, mas aí considere comprar mais que um novelo, porque essa peça a gente vai trabalhar com um novelo apenas. E também considere colocar mais correntes que sejam múltiplas de 4, ok? Ali, então, a gente vai trabalhar fazendo as nossas 64 correntes, aí nós vamos voltar na quinta, a que está na agulha não conta, então, 1, 2, 3, 4, na quinta corrente, vamos trabalhar um ponto alto. Um ponto alto na nossa próxima corrente e um ponto alto na próxima corrente. Então, voltando aqui, você vai observar que você tem 4 pontos altos, contando aqui com essas correntes de virada, ok? Faço uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente base e trabalho mais 3 pontos altos separados, no caso, um para cada corrente. Um ponto alto no próximo e um ponto alto no próximo. Então, aqui, nesse início, nós fizemos 4 pontos altos, porque esse ponto aqui nós vamos usar como base depois, para pegar o último ponto. Então, apenas no início e no final serão 4 pontos altos, e durante as nossas correntes serão apenas 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou pular um ponto de base, vou lá no próximo, e trabalho um ponto alto. Um ponto alto na próxima corrente e um ponto alto na próxima corrente.
ficando assim mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, pulo uma corrente base e trabalho mais 3 pontos altos, sendo um para cada corrente que a gente tem aqui. Então, nessa nossa primeira carreira aqui, após as correntes, a gente vai trabalhar dessa forma. Sempre com uma corrente de separação e fazendo assim bloquinhos de 3 pontos altos. Eu chegando aqui ao final da minha carreira, então eu tenho que terminar com 4 pontos altos, exatamente como eu fiz no início. Então, eu pulo um ponto de base e trabalho mais 4 pontos altos. Então, no caso aqui, são 3 pontos altos de motivo e um ponto alto, que é o último, é o nosso ponto de base ali ao final e ao início de cada carreira. Então, se você observar, a gente tem 4 pontos altos aqui e 4 aqui, ok? Então, agora nós vamos iniciar uma nova carreira, que agora o nosso ponto ele é composto por 2 carreiras. Então, a gente vai trabalhar essas 2 carreiras alternando e repetindo elas. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Viro a minha peça, laço o meu fio 2 vezes. E agora, vou em cima aqui, dentro, entre esse espaço desse ponto aqui, trago o meu fio e faço apenas a metade do ponto alto. Laço o meu fio, vou lá no meu próximo espaço, pulando esses 3 pontos e faço novamente a metade do ponto alto, ok? Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. Olha só como ficou. 2 correntes e um ponto alto aqui dentro desse espaço, na divisão aqui onde eu tenho o fechamento desses 2 pontos. Ponto alto. Olha só. Laço meu fio 2 vezes, insiro a minha agulha aqui nesse espaço, nesse mesmo espaço, e faço a metade do ponto alto. Laço meu fio, vou para o próximo espaço e faço ali a metade do meu ponto. Laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2. 2 correntes, ponto alto aqui na junção desses meus 2 pontos. Esse ponto que a gente tá fazendo aqui é o ponto X, onde a gente trabalha 2 carreiras em uma só. Então, aqui é como se a gente tivesse 3 carreiras, ok? Laço o meu fio 2 vezes, vou no mesmo ponto em que eu fiz, faço a metade do ponto. Laço o meu fio, vou lá para o próximo e faço a metade do ponto. Laço, passo 2 vezes, laço, passo 2, laço, passo 2. 2 correntes e o meu ponto alto aqui na junção desse meu ponto, certo? Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar até completar a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, aqui para fazer o último ponto, a gente vai trabalhar novamente aqui o nosso ponto X, pegando aqui no intervalo desse último ponto, fazendo aqui o nosso ponto X, as 2 correntes, que é para finalizar ele, fazendo ali o ponto alto, laço o fio 2 vezes, e aqui nesse mesmo espaço, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo, que é para fazer a altura aqui desse nosso ponto, para ficar exatamente como a gente tem aqui nessa parte. Feito isso, a gente vai começar agora a repetir a primeira carreira. Então, esse nosso ponto aqui, ele é composto por essas 2 carreiras, certo? Alternadas. Então, nós trabalhamos aqui para fazer o nosso ponto, 3 correntes, viro a minha peça, e aqui nesse espaço que eu tenho aqui já direto, já trabalho 3 pontos altos. 1,
2 e 3 pontos altos, ok? Uma corrente, laço meu fio e aqui dentro desse espaço trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, 3 pontos altos. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando até completar a nossa carreira. Quando a gente chegar na nossa carreira, a gente finaliza ali com os 3 pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui, e começamos novamente a nossa carreira em X. Então, aqui, esse nosso ponto desse nosso caminho de mesa, ele é composto por essas duas carreiras que você vai alternando. Então, quando você finalizar essa carreira, você vai começar a fazer outra exatamente como essa. Então, se você tiver dúvida na hora de começar, volta um pouquinho o vídeo e aí você vai ver como começar ali. Então, o nosso ponto ele é composto dessa forma. A gente vai trabalhar assim por mais ou menos 61 carreiras, que é o que eu vou fazer aqui. Como eu disse lá no início do vídeo, se você quiser fazer maior em questão de comprimento e largura, considere comprar 2 novelos para que você não tenha aquele problema em relação a lote, né? Vai lá, compra um novelo, depois volta para comprar o segundo e não encontra o mesmo lote, pode dar diferença de tonalidade. Então, esse ponto ele vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar aqui nesse meu caminho de mesa as minhas 61 carreiras, então a gente precisa terminar a nossa carreira com esse bloquinho de 3 pontos altos, exatamente como a gente começou. Então, para igualar, a gente precisa terminar com esta carreira, independente ali da quantidade de carreiras que você for fazer, a gente precisa terminar dessa forma. Eu vou trabalhar aqui as minhas 61 carreiras e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 61 carreiras, como eu havia dito para você lá anteriormente. Olha só. Então, aqui eu tenho as minhas 61 carreiras, ok? Para fazermos a finalização ali, lembrando que eu havia dito para terminar com bloquinhos de 3 pontos altos assim, certo? Finaliza ali sua última carreira com um ponto alto, porque a gente faz essa carreira a gente faz 3 correntes para começar. E termina com um ponto alto. Como eu fiz nessa parte aqui. Então, a partir de agora, a gente vai ali cortar o fio. E vamos fazer aqui mais uma correntinha ou um nozinho corrediço para poder finalizar a nossa peça. Então, a partir de agora, a gente vai colocar aqui os nossos tacéis, a gente precisa colocar os tacéis aqui, esse é o nosso lado direito, nós vamos virar aqui a nossa peça do lado avesso. Então, aqui do lado avesso, e como é que nós vamos fazer aqui o corte dos nossos tacéis? Nós vamos fazer da seguinte forma: você vai pegar aqui o fio da mesma cor que sobrou e vai medir daqui até aqui, mais ou menos. Vai dobrar esse fio ao meio, certo? Medindo aqui na largura. Vai dobrar novamente e vai dobrar novamente. Então, aqui a gente vai ter 4 fios, certo? Então, você pode cortar ali. Nós vamos ter 4 fios aqui da largura da nossa peça. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, fica a seu critério, certo? Aí, aqui do nosso lado avesso, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Esses 4 fios, eles vão se transformar em 8 fios. Nós vamos dobrar eles ao meio. E aí, eu vou pegar aqui uma agulha de crochê um pouquinho maior, que caibam todos esses fios,
e vou começar a colocar os meus tasséis. Então, eu já inicio aqui nesse primeiro, dobrando ali, fazendo a quantidade aqui certinha. E aí, aqui nessa parte, eu vou pegar esse fio, passar aqui por dentro e vou puxar para dar esse nozinho aqui, para prender, certo? Então, lembrando que eu tô fazendo isso aqui do lado avesso. Aí, você vai pegar novamente outro fio que você tenha cortado ali, 4 fios, né? Dobrar ao meio e vamos para o nosso segundo ponto. Nosso segundo espaço aqui que a gente tem. Então, posiciono ali, deixo aqui bem no meinho e passo aqui pra dentro. Passando aqui pra dentro, eu puxo aqui pra ajustar o meu nozinho. Depois, você pega um outro fio que você cortou e faz a mesma coisa. Então, aqui, o segredo dessa nossa peça, ele está realmente aqui para fazer essa parte aqui da colocação dos tasséis, é você já cortar todos os fios, que aí facilita o seu trabalho, ao invés de cortar um, cortar um e colocar. Então, aqui sempre ajustando eles para ficarem com as pontas bem iguais, porque depois essa parte que sobrar aqui, a gente vai fazer o corte. Então, não se preocupe ali se ficar, por exemplo, aqui um pouquinho menor que o outro, ok? E aí, você vai colocando os seus tasséis aqui em todos os espacinhos que a gente tem. Nós vamos trabalhar esse lado e vamos trabalhar o outro lado também. Lembrando que aqui eu estou prendendo do lado avesso para o lado direito ficar com esse nozinho aqui. Se você preferir que fique assim, é só você inverter e fazer essa colocação do lado direito. Aqui eu vou colocando todos os tasséis, sempre ajustando ali e vamos prendendo, tá? Então, em todos nós vamos colocar, eu vou dar continuidade aqui e colocar em todos até chegar aqui ao final dessa minha largura. Cheguei aqui ao final, então, coloquei todos os tasséis, aproveitei e já fiz o corte aqui, então, eu deixei mais ou menos 10 centímetros cada espacinho aqui, cada tassel. Se você quiser, pode deixar maior, pode deixar menor, lembrando que aqui a gente tá do nosso lado avesso, certo? Esse fica o nosso lado direito. Olha só como ele fica bem bacana o ponto. E aí, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Do outro lado, você vai colocar os tasséis, vai fazer ali o corte de 10 centímetros, mais ou menos, conforme você queira. E aí, a nossa peça, ela tem esse efeito super bacana aqui. Então, eu vou tirar as medidas agora, para que você possa aí comparar com o seu, o que nós conseguimos fazer com apenas um novelo de EcoSoft, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar medindo com o nosso tassel, que tem 10 centímetros. Então, eu somo depois os 10 de cada lado, que dá 20 centímetros, né? Depois, ao final, eu somo os 20 centímetros. Então, aqui, a gente consegue fazer uma peça aqui com um novelo, vou medir aqui. Então, a gente tem aqui 1,14 m, tá? Mais 20 centímetros, então dá 1,34 m com um novelo. A gente consegue fazer esse tamanho. Como eu disse algumas vezes no vídeo para você, para tamanhos maiores, mais largos e maiores, favor considerar ali mais novelos, tá? Então, aqui, ó, de largura, a gente tem 29 centímetros. É um trilho, um caminho de mesa slim. E aí, você pode usar e abusar da sua criatividade, fazendo colorido, usando aí as sobrinhas que você tem, caso você queira fazer uma manta dessa forma, uma capa de almofada. Depende aí da proposta que você quer para a sua peça. Então, a gente tem aqui a nossa peça com 1,34 por 29 de largura. E ela fica essa peça maravilhosa aqui. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula.
Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!